Nesse vídeo aqui, eu vou pintar a Ariel, o outro lado da Ariel, só que naquela versão que eu falei pra vocês, que é uma versão diferente. Iniciei pensando em trazer uma versão mais trevosa, digamos assim, da Ariel. E no meio do caminho, eu lembrei de uma referência de uma personagem, e aí eu simplesmente colori a Ariel com as cores e trazendo também um pouco mais dessa referência da Noiva Cadáver. É Noiva Cadáver? Sim, pessoal, pesquisei aqui, é Noiva Cadáver, sim, me deu um branco aqui, uma dúvida se era Noiva Cadáver, mas é sim. Então, a minha ideia aqui inicial é trazer várias linhas, carregar bastante esse desenho, para que ele não fique tão liso quanto o outro lado, porque eu queria distinguir, sabe, trazer o diferencial máximo possível. Então, eu tasquei ele ali linha, tá? Tasquei ele linha ali, pra gente ver. E depois disso que eu vou trazer essa parte das cores. Então, eu fui pintando, fui fazendo de um jeito bem aleatório, bem... Vamos ver no que vai dar, sabe? Principalmente... E quando eu terminei, gente, eu fiquei olhando e falei, cara, dava pra mim ter, sei lá, apagado o olho da Ariel, feito um olho parecido com o da Noiva Cadáver. Então, eu vou falar aqui pra vocês. Se vocês quiserem, comente aqui pra eu misturar a Ariel com a Noiva Cadáver. Aqui eu tô colorindo mesmo. Então, não vai sair disso, eu tô colorindo. Mas eu olhei, eu falei, gente, dá pra fazer muitas coisas legais nessa vibe de misturar. Então, depende de vocês. Vocês querem ver vídeos assim? Comenta aqui pra eu saber. Se vocês quiserem comentar, eu vou fazer vídeo aqui pra vocês misturando mesmo as duas, tá? Mas aí eu fui fazendo... Fui colocando, eu coloquei em tudo quanto é lugar, eu coloquei mais linhas, eu reforcei essa parte do contorno para ficar mais puxado. Eu coloquei bastante luz e sombra na parte do pescoço dela, agora na parte da cauda, para trazer realmente uma distinção, uma coisa diferente. Como falei para você, foi bem aleatório, bem, vamos ver como vai dar, né? Aqui na parte do biquíni, né, nessa parte de cima que ela tá, eu achei que ficou lindo esse esfumado, gostei muito. E aí eu fui e peguei lá, lembrei da Noiva Cadáver, pesquisei e peguei uma imagem da Noiva Cadáver. Depois disso, eu decidi colorir com pincel lápis. Do outro lado, eu pintei com um pincel caneta de feltro. Então, eu achei que essa distinção ia deixar ainda mais diferente. Peguei um tom de pele e vou fazer toda a base. Calma aí, parece que vai ficar horrível, mas não vai. É uma construção, então é assim mesmo. Então, eu vou pintar toda a Ariel com esse tom. E depois eu vou fazer subtons, eu também vou trazer um tom mais azulado, que eu sei que a Noiva Cadáver tem. Então, tá olhando assim? Parece que no final das contas vai dar tudo errado, mas no final as coisas dão certo. Vão dar certo. E aí, reforçando que eu tô usando o pincel lápis, né, que é uma textura diferente, para justamente trazer essa distinção de um lado para outro, até um pouco a maneira como eu colori, a maneira como eu fui acrescentar luz e sombra, eu decidi fazer diferente para ter essa distinção. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom mais claro, mais azulado, quero dizer, e vou pintando por cima para trazer esse tom mais azulado, né, que a Noiva Cadáver, no caso, tem. E, no caso, eu queria. Depois que eu fiz isso, aí, assim, eu vou atribuir luz e sombra. Então, fui colocando ali tons mais claros que vocês estão vendo. Fui atribuindo, fui colocando assim no ombro, lugares que eu achei que tinha que ter um destaque a mais de luz. E aí, eu fui esfumando. E aí, eu fui trazendo tons mais escuros. O redor do olho da Noiva Cadáver é mais escurecido. Eu trouxe isso para a parte do olho. E aí eu decidi trazer também na parte de contorno, sabe? Como se fosse uma sombra mais azulada. Eu achei que ficou legal como ficou, eu gostei bastante. E é isso, eu vou na intuição, eu vou misturando e vou vendo no que vai dar. Depois que eu fiz isso, eu catei ali um tom de azul para fazer a parte da cauda dela. E aí depois, numa outra camada, eu vim fazendo essa sombra e esfumei. Aí eu peguei esse tom de... um tom de azul um pouquinho diferente, pintei e diminuí a opacidade. E olha como ficou um efeito legal, ficou parecendo que essa parte é transparente, sabe? Como se fosse uma segunda telinha.
E aí eu peguei a cor do osso dela que estava aparecendo e pintei a parte do top dela. E aí eu peguei esse outro mesmo tom, é esse mesmo tom que eu usei do top, só que com uma tonalidade diferente ali na foto. E pintei a parte da cauda dela. Gente, eu gostei muito dessa mistura de tom, sério. Eu acho que eu vou fazer mais vezes. Porque, sério, eu gostei muito de como ficou. E aí eu fui pintar, né? Fui pintar a parte do cabelo. O cabelo não tem nem o que dizer. O cabelo tinha que ser azul. Não tinha cabimento eu colocar outro tom que não seja azul. Então eu fui pintando. E depois que eu vou pintar, eu vou tentar acrescentar subtons. Essa textura do lápis é muito satisfatória. Sério, eu gostei muito. É muito satisfatório. Eu gostei muito de ter pintado, de como ficou. E eu achei que ficou satisfatório esse efeito vendo colorindo, sabe? Mas é o pincel lápis, eu vou usar com certeza mais esse lápis, porque ele fica um efeito muito legal. E dá pra fazer vários efeitos com ele, dependendo do tamanho do pincel e dependendo também das camadas que a gente coloca, sabe? E aí eu fui pintando, colorindo toda essa parte, o cabelo da Ariel ficou lindo, azul. Então a gente viu aí uma Ariel com o cabelo vermelho e também viu uma Ariel do cabelo azul. Eu também achei legal eu ter feito desse jeito, repartido o desenho meio a meio, porque como tá meio a meio, a gente consegue ver realmente o efeito, sabe? A distinção entre uma e outra, lado a lado. Então, eu acho que eu vou fazer isso com outras personagens que eu colori aqui junto com vocês. Depois que eu fiz isso, eu esfumei. E aí, eu vim com um tom mais claro e fui clareando algumas outras partes, igual vocês estão vendo, e esfumo também. Tudo para criar subtons, tá, gente? Depois que eu fiz isso, eu venho consertando a pele, porque eu achei que a pele não estava com um acabamento muito bom, principalmente ali no rosto, mas foi coisa leve. E depois eu também percebi que ficou faltando ali um pedaço do cabelo da Ariel. Então eu simplesmente vim, fui pintando. Aí eu fui e peguei a borracha e consertei o excesso que tinha, sabe? Também acrescentei um pouquinho de sombra nessa parte que eu achei que tinha tudo a ver e esfumei. Ai, gente, olha que lindo. Mas ainda não acabamos. Falta a parte do olho dela e eu fiz esse tom. E a boca dela eu fiz esse primeiro tom, não gostei. Aí eu fui, criei uma nova camada e peguei um outro pincel. Foi essa última vez que eu peguei o outro pincel. Mas era porque não estava pigmentando. Aí eu peguei o caneta digital e aí eu fiz esse efeito de luz e sombra que vocês estão vendo. Depois que eu fiz isso, eu deixei o sorriso dela bem amarelado, né? Bem estranho. E aí eu também vim fazendo subtons nesses fios a soltos que ela tá, sabe? Que tava só com uma tonalidade. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final. E, pessoal, esse aqui foi o resultado final. Comenta aqui qual o lado que vocês mais gostaram. Eu amei como ficou a Ariel pintada com as cores da Noiva Cadáver. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Link do curso de Bispaint aqui na descrição. E até o próximo!